Bom dia, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista. Hoje, 5 de junho de 2021. Informando que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal. Em respeito aos conterrâneos que faleceram nos últimos dias decorrente dessa pandemia, vamos ficar de pé com 1 minuto de silêncio. Iniciando os trabalhos, passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Sebastião Porto, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 585ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, realizada no dia 22 de maio de 2021. Aos 22 dias do mês de maio de 2021, reuniu-se esta edilidade sob a presidência do senhor vereador José Fernando Leite Aires. Aberta a sessão ordinária, foi pedido que todos ficassem de pé e fizessem 1 minuto de silêncio em homenagem às pessoas falecidas em decorrência da Covid-19 e principalmente às famílias enlutadas. Logo após foi constatada a ausência justificada do vereador Carlos Alberto Jovem, desta Casa Legislativa Mirim, pelo senhor secretário, o vereador Sebastião Pereira Porto. Dando continuidade, o senhor presidente determinou a leitura das atas da 584ª Sessão Ordinária e colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Imediatamente, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias objeto da presente sessão ordinária, projeto de lei do Executivo número 16/2021, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2021 concede a medalha de honra ao mérito municipal ao senhor Inácio Pedro de Farias, de autoria dos vereadores José Fernando Leite Aires e Sebastião Pereira Porto. Requerimento número 37/2021 solicita um cronograma periódico de manutenção da estrada que liga a BR-412 até a Serra Mina, onde é extraído o minério betonito, de autoria do vereador Damião Almeida Silva. Requerimento número 38/2021 solicita melhoramento em estradas vicinais que ligam ao posto do Juá, e de autoria do vereador Frederico de Almeida. Requerimento número 39/2021 solicita a abertura das ruas José Marinho Falcão e José de Farias Cunha, de autoria do vereador José Fernando Leite Aires. Moção de pesar número 26/2021 requer que envie voto de pesar aos familiares da senhora Josefa Maria de Araújo, dona Defa. Moção de pesar número 27 requer que envie voto de pesar aos familiares do senhor Manuel de Andrade Costa, Mulico. Moção de pesar número 28 requer que envie voto de pesar aos familiares da senhora Filomena Araújo Barbosa, de Almeida, todas de autoria desta edilidade. Abrindo o pequeno expediente, fizeram uso da palavra os vereadores José Fernando Leite Aires, Sebastião Porto, Frederico de Almeida, Damião Almeida, Marinésio Sampaio de Almeida. No segundo expediente, foram colocadas em discussão e votação as seguintes matérias. Projeto de Decreto Legislativo número
2021, com sede da medalha de honra ao mérito municipal, senhor Inácio Pedro de Farias, aprovado por unanimidade em primeira votação. Requerimento número 37, 38, 39 de 2021, todos aprovados por unanimidade. Moções de pesar número 26, 27, 28 de 2021, todas aprovadas por unanimidade. O projeto de lei do Executivo número 16 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Na oportunidade, o senhor presidente notificou que será realizada audiência pública online para a realização de debate e na possibilidade de apresentação, sugestões da população, como também a apresentação de emendas pelos colegas vereadores e, em seguida, será encaminhada para as comissões permanentes de Finanças e Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação, para elaboração de análise e emissão de parecer. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, encerrou a presente sessão e eu, Sebastião Pereira Porto, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim, juntamente com o presidente e o segundo secretário. Em discussão a ata da sessão anterior, alguma correção, alguma alteração? Não havendo, colocada em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovada por unanimidade. Dando continuidade, solicito ao seu secretário que faça a leitura das matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. Mensagem ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2021. Boa Vista, 3 de junho de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação desta Casa o incluso projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal que adequa o regime próprio deste município às alterações federais previstas pela Emenda Constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019. Tal necessidade se dispõe pela determinação da Lei Constitucional número 103 de que o Distrito Federal, Estados e municípios promovam as respectivas alterações em suas previdências próprias, adequando ao novo ordenamento jurídico previdenciário com o objetivo primordial de dar subsustentabilidade e evitar o colapso do sistema. O projeto de emenda em questão segue as mesmas regras para concessão de aposentadoria e pensão dos servidores públicos federais. As novas regras visam a garantir o equilíbrio financeiro do FUSEM, pois, com as mudanças propostas, é difícil reduzirá certamente nos próximos anos, desde que a norma seja realmente aplicada, possibilitando às administrações doravante atuar com menos dificuldade para manter o equilíbrio fiscal, em virtude das mudanças ora propostas, além daquelas que já foram efetivadas ao longo dos últimos anos de exaustivo e laborioso trabalho na seara previdenciária tão complexa. Em matéria previdenciária, só é possível garantir um futuro menos percalço possível a partir de decisões tomadas no presente, sendo nossa responsabilidade projetar nossa visão para além das necessidades atuais. As alterações impostas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 estrutura um regime de previdência capaz de constituir, reservar bem mais definidas, almejando a sustentabilidade dos benefícios concedidos e a conceder, uma vez que a responsabilidade do Poder Executivo e Legislativo prepara o sistema previdenciário municipal para atender
aos que já estão aposentados, como também às novas gerações que dependem de nossas decisões de hoje. Cabe ainda destacar que as alterações previstas na referida emenda constitucional, além de compatibilizar o regime próprio de previdência de Boa Vista com a norma constitucional nacional, evita que o município seja alvo de penalidade e sanções, especialmente quando ao recebimento de recursos necessários e prioritários para a promoção das políticas públicas que a população tanto necessita, a fim de que o projeto, ora submetido à superior apreciação desta Casa, possa atingir seu objetivo em termos de vigência. Encarecemos deste poder apreciá-lo em caráter de urgência. Atenciosamente, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Mensagem ao projeto de lei número 14, 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação desta Casa o incluso projeto de lei que dispõe sobre as sanções pecuniárias e administrativas por infração e decretos municipais. Com a deflagração da crise pandêmica em nosso país, tem sido recorrente à produção de decretos pelos entes federais, visto que a Lei Federal número 13.979 de 2020, em seu artigo 1º, lhe confere a possibilidade de adoção de medidas que poderão ser implementadas para enfrentamento da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do coronavírus. Além disso, diversas outras situações impõem ao gestor a publicação de decretos, cuja inobservância justifica a aplicação de sanções pecuniárias e administrativas, objetivando o fiel cumprimento das diretrizes estabelecidas, ocasionando, por vezes, a repetição da previsão de sanções. Assim, buscando aglutinar em um só texto normativo a possibilidade de sanções ao descumprimento de decretos municipais e evitando a necessidade de tal previsão em cada um deles. Encarecemos a imprescindível colaboração desta Casa, no sentido de que o projeto ora encaminhado seja apreciado em caráter de urgência, a fim de que sua vigência possa ser iniciada com a maior brevidade possível. Atenciosamente, André Gomes de Araújo, prefeito. Mensagem número 15, 2021, em 4 de junho de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação desta egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento do município de Boa Vista e da outras providências, mantendo o compromisso assumido com a população do município de Boa Vista. O Poder Executivo Municipal da busca de benefícios para os munícipes, identificada a necessidade de solicitar a abertura de crédito pessoal especial para a implantação de elementos de despesa de ação. 1035, aquisição de veículos, máquinas e implementos agrícolas, com recursos próprios, para suprir a necessidade relacionada à fonte de recursos não previstos no orçamento. Desta forma, apresentamos o projeto de lei que
em questão para que, após aprovação, possamos dar continuidade aos trâmites legais. Expostas as razões ensejadoras, né, desta iniciativa que esperamos permitam uma ampla e democrática discussão entre os nobres vereadores, vem submetê-lo à votação após sua aprovação, seja devolvido para a sua sanção. Nesta oportunidade, transmitimos voto de estima e apreço. Gabinete do Prefeito, 4 de junho de 2021, André Luiz Gomes de Araújo, Prefeito. Projeto de Lei número 15 de 2021, de 4 de junho de 2021. Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O prefeito... Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao orçamento municipal do exercício financeiro de 2021, aprovado pela Lei número 668 de 2020, de 21 de dezembro de 2021, crédito adicional especial até o limite de R$ 60.120, destinados a compor a ação 10.035, aquisição de veículos, de máquinas e implementos agrícolas, destinados ao apoio às localidades rurais do município. Parágrafo 1º. A classificação orçamentária e programática, bem como a criação da dotação para atender o objeto deste artigo, está evidenciada a seguir. Função programática, 20.608.1012, inciso 10.035, aquisição de veículos, máquinas e implementos agrícolas. 4.490.52.99, equipamento e materiais permanentes. Fonte de recursos 1.101, recursos ordinários. Artigo 2º. Para ocorrer as despesas orçamentárias com a abertura do crédito adicional especial de que trata esta lei, serão utilizados os recursos previstos no orçamento vigente, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Para custear as despesas com a abertura do crédito previsto no artigo 1º, o Poder Executivo poderá utilizar como fonte de recursos de conveniência, recursos de convênios transferidos através do governo federal e recursos ordinários. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. André Luiz Gomes de Araújo, Prefeito. Requerimento número 40, 2021. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental com a aprovação do plenário para solicitar ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, a capinação, limpeza e pintura dos abrigos de ônibus do município, existente ao longo da BR-412 e nos acessos à Boa Vista. Justificativa. Reivindicação das pessoas que utilizam diariamente ou periodicamente a sentirem o abandono desses locais que são utilidade pública, na proteção durante os dias ensolarados ou chuvosos. Sala da sessão da Câmara Municipal de Boa Vista, Frederico de Almeida. Requerimento número 41. Senhor presidente, requeiro à mesa,
na forma regimental com a aprovação do plenário para solicitar ao senhor prefeito municipal para que estude e viabilize, se possível, a contratação ou convênio de uma pediatra para atendimento às crianças de nossa cidade. Justificativa. Tenho sido procurado por algumas pessoas de nossa cidade, solicitando o empenho no sentido de requerer a contratação ou convênio de uma pediatra para atendimento às crianças de nosso município, pelo fato de haver uma dificuldade para deslocamento e atendimento em Campina Grande, quando necessário, o que justifica por si só tal propositura. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, Carlos Antônio Macedo de Faria. Requerimento número 42. Senhor presidente, requeiro à mesa na forma regimental, com a aprovação do plenário para solicitar ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor André Luiz Gomes de Araújo, que seja viabilizado, através da Secretaria Municipal de Saúde, aquisição de um kit para realização do teste antigênico para, também conhecido como teste do cotonete. Este teste rápido e é capaz de detectar a proteína do nucleocapsídeo viral no SARS-CoV-2, que o resultado for positivo significa infecção viral. Justifica. Este antigênico rápido é mais uma medida a ser adotada pela Secretaria Municipal de Saúde para enfrentamento à pandemia da Covid-19, possibilitando a identificação de carga viral em paciente com a carga viral elevada, o que costuma ocorrer na fase pré-sintomática de 1 a 3 dias antes dos sintomas e na fase sintomática inicial do 5º ao 7º dia da doença. Em suma, o teste é indicado para pessoas com sintomas e suspeita da doença, preferencialmente antes do 7º dia de sintoma. Além disso, o teste de antígeno possui menor tempo de resultado, que é informado dentro de 1 a 2 horas após a aplicação do teste, e o custo não é elevado. A técnica utilizada para realizar o teste é com amostra de suave, cotonete de nasofaringe. Pelo exposto, solicitamos o apoio dos 9 vereadores para aprovação deste requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, José Fernando Leite Aires, vereador. Moção de pesar 29/2021. Senhor presidente, os vereadores que apresentam, subscrevem com assento nesta Igreja Casa Legislativa Mirim, vêm através desta manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar aos familiares pelo falecimento do senhor Ian George Gomes Barbosa, ocorrido no último dia 23 de maio. Nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar e manifestando nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, subscrito por todos os vereadores. Moção de pesar número 30. Senhor presidente, os vereadores que apresentam, subscrevem com assento nesta Igreja Casa Legislativa Mirim, vem através desta manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar aos familiares pelo falecimento do senhor Márcio Almeida Gomes, ocorrido no último dia 24 de maio. Nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar e manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista,
subscrito por todos os vereadores. Moção de pesar 31. Senhor presidente, os vereadores que apresentam subscrevem com assento nesta Igreja Casa Legislativa Mirim vêm através desta manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar aos familiares pelo falecimento do pastor José Correia dos Santos, ocorrido no último dia 27 de maio. Nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar e manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, subscrito por todos os vereadores. Essas foram as matérias. Ainda no pequeno expediente, gostaríamos de trazer algumas comunicações. A primeira delas da comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Viração, que agradece à Câmara Municipal de Vereadores a presença e colaboração dos que participaram da missa do último dia 29 de maio, ao mesmo tempo em que fica certa de que podemos sempre contar com vossas colaborações. A comunidade agradece a ajuda dos senhores vereadores. Em nome da mesa diretora desta casa, em nome de todos os senhores vereadores, gostaríamos de parabenizar o vereador Carlos Jove, a senhora Solange Macedo e a senhora Claudiana de Souza Araújo, que foram reeleitos para mais um quadriênio do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Boa Vista. O vereador Carlos Jove receba os nossos sinceros parabéns. Isso é um reconhecimento do seu trabalho à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de nossa cidade, trazendo grandes benefícios para os moradores da zona rural. Nossos sinceros parabéns por sua reeleição à frente do sindicato. Também gostaria de informar aos senhores vereadores que, diante do aumento de casos em nossa cidade, da necessidade de uma atuação da Secretaria Municipal de Saúde no dia de hoje, fazendo teste em massa da população, e para evitar até aglomerações neste plenário, a gente adiou a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde, e oportunamente estaremos agendando uma nova data para a apresentação destas contas. Todos os senhores serão comunicados, como também a população bovistense, para que a mesma possa acompanhar. Também dizer que recebemos, na sessão passada, a gente falou aqui do acordo de cooperação técnica entre o INCRA e a Prefeitura Municipal de Boa Vista. Estava em fase de celebração esse acordo e foi feito esta semana para possibilitar agilizar de forma operacional os procedimentos de regularização e titulação nos projetos de reforma agrária do INCRA ou terras públicas federais passíveis de regularização fundiária, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho. Estou aqui em mãos com o acordo de cooperação técnica assinado pelo prefeito André Gomes, juntamente com o INCRA, e aí é o primeiro passo para iniciar a regularização dos assentados nos dois assentamentos do nosso município, José Jove e Antônio Paulo, conhecido como também o do Juá e o da Malhada, As comunicações relativas a esse acordo de cooperação estaremos transmitindo sempre aos senhores vereadores.
Dizer que essa semana eu fui procurado por alguns professores que atuavam em outros municípios, porém residentes em nossa cidade, como também com cartão do SUS de nossa cidade, que procuraram a Secretaria de Saúde para saber se eles seriam vacinados aqui ou não, né? E de antemão foi informado que só tinha sido encaminhado ao Ministério Público a lista dos profissionais da rede municipal, né? E aí a gente solicitou que fosse procurados meios legais para incluir os demais professores que atuam em outros municípios e até em outros estados, como nós temos o exemplo da professora Suleigman, né? Nós somos residentes aqui de Boa Vista, né? Comprovante de residência, cartão do SUS nossos aqui. Não é porque não atuamos na educação em nosso município que não devemos ter esse direito de ser vacinado quando chegar a oportunidade. E procurei a secretária de saúde, o senhor prefeito, e aí ficou acertado que será solicitado a essas pessoas que atuam em outros municípios que apresentem à Secretaria Municipal de Educação uma declaração ou qualquer comprovante que comprova a sua atuação como educador, como professor, juntamente com o cartão do SUS e um comprovante de residência, para que esses dados sejam encaminhados ao Ministério Público para incluir o nome dessas pessoas. Também ficamos sabendo do problema do pessoal da comunidade Farinha, levantamos esse mesmo ponto e a secretária de antemão disse que já está recebendo os nomes das pessoas da comunidade da Farinha para possibilitar também o direito à vacina dessas pessoas, né? Como a vacina ela é distribuída pelo Ministério da Saúde, somos todos brasileiros, né? Independente de onde moramos, onde residimos, ou devemos ter esse direito. E graças a Deus encontramos tanto na secretária Luísa, Municipal de Saúde, como no senhor prefeito, apoio para estes pleitos, para que sejam resolvidos esses problemas. Então, a você, internauta que nos acompanha, seja fonte de comunicação a esses educadores, a esses moradores, por exemplo, citando o caso da Farinha, que podem procurar a Secretaria Municipal de Saúde, no caso dos moradores da Farinha, dá o seu nome e aos professores um comprovante que comprove sua atuação como professor, juntamente com o cartão do SUS e comprovante de residência na Secretaria Municipal de Educação, para que seus dados sejam encaminhados ao Ministério Público, para que tenhamos direitos à vacinação. Esses são os pontos iniciais que gostaríamos de abordar aqui, e de antemão gostaria também de parabenizar a Prefeitura, através do senhor prefeito André Gomes, como também da Secretaria Municipal de Saúde, secretária Luísa, demais servidores que estão hoje, sábado, na rua Prefeito Severino Cabral, fazendo teste em massa da população, mais uma forma de enfrentamento dessa pandemia que tem ceifado a vida de muitas pessoas, né? Hoje aqui mesmo, o senhor secretário fez a leitura de nota de moção de pesar de 2 pessoas acometidas pela Covid-19, né? Do pastor José Corrêa dos Santos e do senhor Márcio Almeida Gomes. Infelizmente, perderam a vida para esta doença miserável, né? Que possamos dizer assim. Pastor Corrêa, ele sempre presente em todas
as ações tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo em nossa cidade. Já estava em nosso município há 11 anos, né? Já tinha fincado suas raízes em nossa cidade, já adquirido até um sítio aqui próximo à zona urbana. Esta casa, reconhecendo o seu trabalho, o seu amor por Boa Vista, concedeu o título de cidadania boavistense através do vereador Wellington Ricardo, né, e tivemos a oportunidade de entregar essa comenda em vida, né, e o senhor Márcio Almeida Gomes, Márcio, filho de Marco de Bonifácio, um empresário da cidade de Campina, um gerador de emprego para muitas famílias, né? Infelizmente, também mais uma vítima aí, 2 pessoas com um pouco mais de 50 anos, né? Tanto o pastor Correia como Márcio, vítimas fatais aí. E aí esta casa não poderia deixar de se associar a seu pesar e manifestar nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações dos familiares enlutados. Também registrar o falecimento do senhor Ian George Gomes Barbosa, Ian, filho de Socorro de Berenice, um jovem de 28 anos, passou mais de 60 dias, eu acredito, no hospital, devido a um acidente automobilístico, mas veio a óbito no último dia 23 de maio. Que Deus possa confortar e consolar o coração, principalmente de sua mãe, né, de sua filha, né, uma mãe perder um filho não é fácil, né? Que Deus fortaleça o coração de todos os familiares. Então essas eram as nossas comunicações. De antemão eu chamo a atenção para uma emenda à Lei Orgânica Municipal apresentada pelo Poder Executivo. Lembrando que uma emenda à Lei Orgânica ela tem que ser votada em 2 turnos, e para que ela seja aprovada também ela tem que ter 2/3 dos senhores vereadores, né? Nós iremos estudar essa emenda bem direitinho, ponto por ponto, numa leitura rápida. A gente percebe que, por se tratar o nosso município de ter um instituto próprio, ela veio de acordo com a emenda constitucional aprovada em 2019, que alterou a previdência tanto dos servidores federais como dos servidores ligados ao regime geral, né? E esta emenda impôs aos municípios adequar os seus regimes próprios também a algumas alterações já aprovadas pelo Congresso Nacional na emenda constitucional 103, se eu não estou enganado. Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Serão tiradas cópias para os senhores vereadores, e quem não tem a Lei Orgânica Municipal, a gente também vai entregar um exemplar para que faça o comparativo do que estava antes e do que está sendo proposto nesta alteração. Na verdade, ele está apenas mudando a alteração do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, que trata da aposentadoria do servidor público municipal. O artigo 100, ele inicia assim: o servidor público municipal será aposentado. Aí vem por invalidez permanente, compulsoriamente aos 70 anos, voluntariamente, e aí ele vai adequando a nova legislação. Lembrando que no dia de hoje nós estaremos votando em primeiro turno a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, para de hoje a 15 a gente voltar em segundo turno com a apreciação do parecer e possíveis apresentação de emendas, porque nós iremos também fazer uma audiência pública online, né? Agendar um horário aí para que a população possa participar desta audiência em que nós iremos abordar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Então, essas são as nossas comunicações iniciais. Gostaria de dar continuidade ao primeiro expediente com o uso da tribuna pelos senhores vereadores no prazo regimental, iniciando com o vereador Sebastião Porto. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, Carlos da Malhadinha, que sempre faz presença aqui no nosso trabalho, Faustino e seus 2 filhos, e aos queridos internautas que nos assistem neste momento. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com as famílias enlutadas deste município e assinar as palavras que diz o nosso presidente Fernando Aires, porque o sentimento de Fernando é o sentimento de todos os vereadores em relação às famílias enlutadas aqui em nosso município. E dizer que a Covid, ela é traiçoeira. Mesmo a gente querendo nos acostumar com este novo normal, temos que nos precaver, temos que adequar às normas que a doença impõe. O uso de máscara, álcool em gel, distanciamento é muito eficiente neste momento, porque ela não está de brincadeira. Quero aqui também parabenizar ao colega vereador Carlos Jovem por mais uma eleição e a todos os membros da diretoria, dizer que Carlos é um baluarte. Eu, como camponês, eu reconheço o seu trabalho e sei o quanto é difícil as pessoas lá do campo, principalmente aquelas que não têm um esclarecimento, chegar à cidade ou chegar a uma previdência e requerer uma aposentadoria sem ter uma pessoa com um interesse naquele atendimento. Então, Carlos, meus parabéns e que continue esse trabalho, desenvolvendo esse grande benefício a todos os boa-vistenses, principalmente ao pessoal da zona rural. Aproveito a oportunidade aqui para agradecer ao senhor prefeito, principalmente à Secretaria de Serviços Rurais, pela continuação do trabalho das estradas vicinais, que não é só Santo Antônio, Roçado do Mato, Laje, Rabicho, mas ela iniciou na PB 138, precisamente na casa de Zé Brejeiro, passando pelas comunidades Lagoa, São Pedro, Juá e Rabicha, e se Deus quiser vai ser concluído aqui na BR-412, que dá um total de mais de 20 quilômetros de estrada vicinal, toda recuperada. É praticamente um asfalto que está ficando lá em nossas comunidades. E aqui, ó, peço até aos motoqueiros, aqueles motoristas também de carro pequeno, que tenham muita cautela, porque tem uns se aproveitando que a estrada está boa e desenvolvendo alta velocidade. Porque sabemos que a zona rural, como já diz os mais velhos, ali é a terra que podemos criar. E ali sempre tem um animal à beira da estrada, sempre tem uma criança, sempre tem um idoso. E para evitar que ocorra uma tragédia, a gente pede muitas cautelas àqueles que por ali trafegam. E dizer, Fernando, que se Deus quiser, com a força de Deus, com a força do homem, aqui na terra, fazendo as exigências que a doença requer, iremos atravessar essa pandemia. Se Deus quiser, daqui para o fim do ano, estaremos com nova visão, uma visão do futuro, que pode nos dar garantia de vida a todos os munícipes e a todo mundo deste planeta. Obrigado e até outra oportunidade.
Só lembrando o vereador Sebastião, gostaria de informar a população que encontra 6 pessoas do nosso município internadas em hospitais em Campina Grande, né? Sete pessoas, então a gente deve manter os cuidados, manter o alerta geral, unir todos nós, porque o problema não é apenas dos gestores, não é do prefeito, não é da secretária, não é dos vereadores, é de todo mundo. Todos devem dar as mãos nesse momento e contribuir para que conterrâneos não sejam necessários a ser hospitalizados em Campina Grande. Na sequência, passa a palavra ao vereador Marinés Sampaio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, funcionários da casa. Aqui, Faustino Filmagens, sua equipe, contador Kerme, Carlos da Malhadinha e o nosso amigo, filho de Valdir, que até eu me esqueço do nome, me desculpa. E que me traz essa tribuna, senhor presidente. Primeiro, antes que tudo, agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Sem Ele não seria possível. Me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos e rogar a Deus pelas famílias dos que estão com as pessoas infectadas e alguns internados. Eu vou aqui pedir ao senhor prefeito, a secretário de Agricultura, Neto Meira, reforçar o discurso que foi levantado na sessão passada aqui pelo colega Damião e Frederico sobre um melhoramento na estrada que liga ao Bravo. Ainda ontem conversando com os colegas caminhoneiros e eles falaram comigo e eu falei que nós já tínhamos pedido, reivindicado aqui nesta casa e eu venho através dessa tribuna reforçar o pedido, que faça alguma coisa, senhor prefeito, algum melhoramento. Segundo um dos caminhoneiros me falaram que eles gastam em torno de quase 1 hora da rua para chegar no Bravo com seus caminhões e quebrando por conta da mal conservação da estrada. Esperamos que a BR seja construída, mas enquanto não, faça alguma coisa. Mande o secretário, vá o secretário olhar, ver o que pode ser feito pelaquela comunidade, pelaquele povo. E também aqui, senhor presidente, quero mais uma vez parabenizar ao prefeito, à Secretaria de Agricultura, o prefeito André, e a equipe da inseminação artificial. Na sessão anterior, eu aqui trouxe o tema que nasceria o primeiro bezerro no final do mês, e realmente foi verdade. Já nasceram vários e tem vários e vários para nascer. Um programa que nem o prefeito falou ontem à noite na live, todo financiado pelos poderes da prefeitura. E um projeto que, num futuro breve, melhorar geneticamente a criação de bovino de nosso município. Fica aqui meus parabéns a todo esse povo e encerro aqui, senhor presidente, dizendo: Deus é bom o tempo todo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Damião Almeida. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, Faustino e seus filhos, nosso ouvidor da saúde, Kermes, sindicalista Carlos, e Ridelso, comerciante do nosso município, funcionário popular de Juazeirinho, internautas que nos acompanham pelas redes sociais.
Primeiro, o vereador Marinésio, em relação à estrada, que eu fiz o requerimento da última sessão, se é necessário, se é uma prioridade, deve ser uma prioridade, porque, com todo respeito até o colega Sebastião, a situação da estrada do Brau se encontra numa situação 10 vezes ou mais pior do que a do Roçado do Mato. Então, poderia ter sido uma prioridade ter feito primeiro essa, porque se nós vamos fazer um pedal, você viu a qualidade. Para andar de bicicleta está ruim, imagina de carro. Queria fazer um requerimento oral aqui, solicitando à Secretaria de Saúde que voltasse a fazer o raio-x odontológico de pré a pré, que é do dente, como chama, dente do canino ao outro, porque a gente já realizou isso até final de 2019, início de 2020, com o doutor Davi, mas com a saída dele, deu descontinuidade, e é uma coisa tão simples. Nosso município dispõe hoje de uns 3 raio-x odontológicos, tem um biombo apropriado, tem todo o aparelho para que se possa realizar. E, às vezes, as pessoas têm que levar a criança ou um adulto mesmo vai fazer um raio-x em Campina Grande. Demanda custo, demanda deslocamento, onde a gente poderia estar realizando esse atendimento aqui, dando uma qualidade melhor, porque nós temos tudo isso. Segundo ponto, vereador Marinésio, em relação à inseminação artificial, na campanha de 2016, eu levantei a bandeira que o município devia implantar esse atendimento. Se tem um exemplo, inclusive, no comício de Caciba Nova, onde eu citei que Damião tinha vaca dando 33 litros industirada, enquanto meu tio Deda tinha 5 vacas dando 12 litros de leite. E com o melhoramento do rebanho, nós iremos aumentar nossa bacia leiteira e dar qualidade ao rebanho e ao criador. Fiz novamente uma defesa na campanha passada, e o reconhecimento que o prefeito implantou e vai estar dando continuidade, que só quem tem a ganhar é o município, é os nossos agricultores. E como a gente vem sempre aqui à tribuna, todos nós vereadores, a gente sempre traz os anseios e aquilo que a população precisa, a gente escuta e a gente é cobrado. E chega um momento da gente também agradecer, né? Como sabemos, a Antônio Sobreira Leite, como todo mundo acha que é Simão Pereira, o Baixio, está sendo feito o esgotamento sanitário. Foi uma luta de anos, na média de 16 anos, que a gente vinha nessa luta. Desde o prefeito Betinho, onde se iniciou, mas que infelizmente algum morador não deixou que ali pudesse dar continuidade a fazer esse esgotamento. Conversamos com o prefeito Edivan à época, foi feita abaixo-assinada, eu como agente comunitário de saúde, e novamente o prefeito se dispôs a fazer, mas novamente por conta de algum morador que teria que passar em seu muro, não permitiu, ficou parado. No ano passado estive com o prefeito André, solicitei a ele que pudesse lutar, tentar implantar para beneficiar 21 famílias que ali moram. E falei com o secretário Humberto Pereira, que se dispôs. Fui lá, o vereador Fred sabe, tirei uma foto de uma casa que talvez pudesse ser um empecilho, vimos que não era. Humberto Pereira falou com algumas famílias, ficou de falar com o sargento Pinto, imediato liguei para Pinto, Pinto disse que se caso fosse feito um cano de 150, com tudo aquilo que pudesse realmente não levar prejuízo para o futuro, ele permitiria. E aí está sendo feito. Então, meu agradecimento ao prefeito, ao secretário Humberto Pereira. Foi uma luta de anos, mas que a gente, quando a gente persevera naquilo que a gente acredita, confiando em Deus, a gente consegue. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Antônio Macedo. Senhor presidente, colegas vereadores, meus conterrâneos, de fato, as nossas sessões têm praticamente boa parte delas se resumida a lamentar as perdas de vidas de dos nossos munícipes e, infelizmente, o que a gente vinha há algum tempo prevendo que pudesse melhorar, as coisas estão piorando. O Fred agora deu a informação que 7 pessoas, 7 conterrâneos nossos, se encontram internados em Campina Grande e é motivo realmente de grande preocupação. Dizer também que hoje,
como somos também políticos, a Paraíba perde mais um prefeito, o prefeito Gilson Lima, uma pessoa nova, de Riacho de Santo Antônio, faleceu agora, me parece que foi agora pela manhã. E assim tem sido o noticiário praticamente a cada hora, de pessoas que estão realmente perdendo essa luta contra essa doença que tem devastado o mundo. A prefeitura, de forma acertada, está fazendo aí agora, no meio da rua, em frente ao mercado público, uma testagem com a população para saber realmente a quantidade de pessoas que se encontram acometidas com esse vírus. Então nós só temos a agradecer a André e a Secretaria de Saúde por este brilhante trabalho. Dizer que essa referência que Damião fez agora há pouco com relação a esse esgotamento sanitário foi muito importante. Quero aqui também parabenizar não só a Prefeitura, mas na pessoa do secretário de Obras, Humberto Pereira, que tem colocado a mão na massa e realmente tem sido uma escolha que tem dado certo, porque ele conhece, não é um profissional tecnicamente capacitado na universidade, mas como pedreiro e experiência e conhecendo a realidade das famílias de Boa Vista, ele tem desenvolvido um excelente trabalho e tem superado as expectativas. Parabéns, Neguinho, e parabéns a você, Damião, e a tantos outros que lutaram e que lutam por essas demandas de muito tempo. A gente também tem um problema seríssimo, que é muito mais complexo, que é no rio local, né? A sujeira e a lama que ali se encontra, realmente é uma coisa que também tem que se pensar como se resolver, porque realmente já não dá mais para conviver com aquela sujeira. Então, no pequeno expediente, senhor presidente, era isso. E também lembrar aqui os falecimentos precoces da semana passada de Ian, que no campo político tivemos divergências, e não foram poucas, mas eu tenho certeza que no afã de defender os mais necessitados, como ele dizia, muitas vezes ele extrapolava os seus limites, até porque, conversando com Yuri, a juventude muitas vezes nos tornar ariscos, às vezes até demais. Com o passar dos anos, a gente observa aí, a gente vai se assentando melhor e a gente vai entendendo que determinadas lutas não valem tanto a pena. Mas naquele momento da juventude, infelizmente, ele não percebe isso. Isso aconteceu comigo, com o Linaldo, que era um árduo defensor aqui da oposição, ou como também já fui. E eu acho que todo mundo tem que ser defensor daquela tese, daquela luta que ele acha que deve ser necessária e importante. Mas nunca perder a dignidade de entender que nós somos uma família, né? E o tempo tem demonstrado isso, que sempre eu dizia isso, essa frase ficou na história, né? Que os amigos de hoje são os inimigos de amanhã. E isso é a coisa mais lógica e real que aconteceu ao longo dos anos políticos que vivenciamos. Ou seja, não adianta essas querelas políticas para a gente perder a amizade, se entregar dentro de casa, né? E depois a gente percebe que as pessoas com quem a gente defendeu estão em lados contrários. Então, defender ideias é diferente de defender pessoas. E a Ian, eu só desejo que Deus possa ter reconfortado o seu coração
E a gente nunca deve julgar ninguém, né? Nem os atos, porque Ian teve o tempo dele. Teve 60 dias, 70 dias no leito do hospital. Quando o irmão dele ia visitá-lo, ele chorava, ele se estremecia quando falava na mãe ou em determinadas pessoas, na filha. Naquele íntimo do seu ser, ele pode muito bem ter se encontrado com Jesus Cristo. Você está me entendendo? Então a gente não pode julgar ninguém pelos atos e ninguém pelo que faz. Mas naqueles momentos que Deus deu a oportunidade para que ele possa ter se ajustado com o Senhor, com certeza ele foi perdoado por tudo e conseguiu a glória do reino. E é isso que eu espero que ele tenha conseguido, com certeza, para que sua alma descanse em paz. Depois, logo em seguida, tivemos a morte também prematura de Márcio. E aí eu senti também como se fosse um familiar. E aí Márcio não só representa, que eu tenho dito aos colegas em off, conversando, que essa Covid ela não só leva a pessoa nem uma parte da família. Ela leva muitas famílias, porque muitos são os comerciantes, os empresários como Márcio, que são, como foi aqui Dudu, Zé Inácio, que tinha 10 empregados, não é? São 10 empregos que vão embora. Então não é só a pessoa. Então é 10 empregos que ele deixou de gerar, 10 famílias também que vai sofrer. Do mesmo jeito, Márcio e tantos outros que têm morrido e que têm deixado uma lacuna em muitas famílias. E Márcio eu lembrava, assim como era o pai dele, Marcos, da festa do Bom Jesus, né? Perdemos já Marcos de Ayala, perdemos Márcio, e a festa eu tenho dito que a cada ano a gente tem ficado mais pobre, porque a tradição da festa do Bom Jesus era principalmente a gente esperar as nossas famílias, aqueles que moram fora, nos visitar. E isso está se tornando uma raridade. Quase não tem mais ninguém para vir, né? Porque essas pessoas estão indo embora. E no dia do sepultamento, quando desceu ali aquela quantidade de carros à noite, parecia uma procissão, né? A procissão que Márcio tanto gostava e que o povo de Bonifácio tanto ama, tanto gosta, com seus caminhões na festa do Bom Jesus. Então a gente, infelizmente, estamos vivenciando tempos difíceis e tempos realmente de grandes dúvidas, sem saber realmente até onde vamos parar. Não é só a Covid, aí está surgindo várias outras cepas, vários outros fungos, vários outros. Essa semana teve lá o primeiro ser humano acometido com a gripe aviária, não foi isso? Lá na China também. Então o mundo está se tornando algo imprevisível, né? Com essas doenças oportunistas que estão aparecendo e dizimando a população. É isso, senhor presidente. Obrigado. Vamos ao segundo expediente com a votação das matérias. Só lembrando aqui que as moções 29, 30 e 31 serão encaminhadas aos familiares do senhor Ian George Gomes Barbosa, aos familiares do senhor Márcio Almeida Gomes e aos familiares do senhor José Corrêa dos Santos, pastor da Igreja Verbo da Vida, também falecido, mais uma vítima da Covid-19. A emenda à Lei Orgânica número 001/2021, que estabelece regras do regime próprio de previdência social do município de Boa Vista, de acordo com a emenda constitucional número 103, serão encaminhadas às comissões competentes e tirada cópia para os senhores vereadores. Temos o projeto de lei 14, em caráter de urgência, que dispõe sobre sanções pecuniárias e administrativas por infração a decretos municipais. O secretário deu uma pulada na lida do projeto, eu vou fazer uma leitura aqui.
No artigo 1º diz que a presente lei regulará as sanções pecuniárias e administrativas aplicáveis pelo descumprimento de decretos municipais. De antemão, gostaria apenas de ressaltar que não é apenas de decretos relativos à pandemia, né? É a qualquer decreto do Poder Executivo. Artigo 2º. A Secretaria Municipal correspondente à matéria objeto do decreto municipal ou nela especificada ficará responsável pela fiscalização de cumprimento das normas estabelecidas no decreto, cujo descumprimento sujeitará ao infrator a aplicação de multas e demais sanções administrativas, podendo implicar no fechamento no caso de pessoa jurídica, havendo reincidência. Parágrafo único. Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão destinados à Secretaria Municipal responsável prevista no decreto, ou não havendo indicação à Secretaria correspondente ao objeto do decreto. Artigo 3º. Em tempos de pandemia e demais crises sanitárias, os estabelecimentos autorizados a funcionar nos termos do respectivo decreto deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade, requerendo dos clientes a obrigatoriedade do cumprimento dos protocolos sanitários, com o uso de máscara, manter o distanciamento social e a higienização das mãos com álcool em gel ou álcool 70%. Parágrafo 1º. Constatada a infração ao disposto no caput deste artigo, será o estabelecimento autuado e multado na forma do parágrafo 4º. Aqueles que possuírem vínculo contratual com o município também receberão a advertência escrita anexada ao respectivo contrato. Parágrafo 2º. Em caso de primeira reincidência, o estabelecimento será mais uma vez multado e interditado por até 7 dias. Se possuir vínculo contratual com o município, aplicar-se-á a suspensão do respectivo contrato pelo mesmo período de interdição. Parágrafo 3º. Em caso de nova reincidência, constatando-se a terceira infração, o estabelecimento atuado será interditado desta feita pelo prazo de 14 dias, sem prejuízo da aplicação de nova multa, na forma do parágrafo 4º, podendo haver rescisão contratual nos casos de vínculo com o município. Parágrafo 4º. O descumprimento das normas sanitárias de proteção contra a Covid ensejará a aplicação de multa no valor de R$1.000. Parágrafo 5º. Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização nos termos do artigo 2º poderão aplicar as penalidades tratadas neste artigo. Parágrafo 6º. O disposto neste artigo não afetará a responsabilização civil e a criminal nos termos do artigo aplicável previsto no Código Penal e Civil. Artigo 4º. O critério de definição dos valores das multas, conforme o parágrafo 4º do artigo 3º, terá como parâmetro o potencial prejuízo causado às normas previstas no decreto e suas consequências concretas a partir do evento fiscalizado, notificado e autuado. Artigo 5º. Esta lei trará vigor na data de sua publicação. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Esta é a lei, o projeto de lei que está em discussão agora no plenário. O vereador Damião gostaria de falar. Senhor presidente, realmente é necessário para que se possa tentar conter e as pessoas possam respeitar os decretos. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo que a gente poderia ver, junto ao nosso prefeito, a possibilidade de uma ajuda também a esse comerciante, como o vereador Flávio colocou aqui um requerimento. E como a gente viu em algumas cidades aí, um suporte para que ele possa realmente ficar fechado, para que pudesse pelo menos pagar o seu aluguel. Né? Teve cidade aí que colocou 250, teve uma cidade que fechou um mês, mas que deu um salário, deu R$1.000, né? Para que assim, para que se realmente se cumpra, mas que também eles não possam ter o mínimo de prejuízo possível, porque a gente sabe que com essa pandemia houve setores que cresceram bastante e outros que fecharam suas portas, que demitiram pessoas. Então, sou favorável, mas desde que também nosso prefeito possa dar uma contrapartida a alguns comerciantes, aqueles que estão realmente mais afetados. Quem mais? Não havendo mais quem queira discutir, colocado em votação o projeto de lei número 14, que dispõe sobre sanções pecuniárias e administrativas por infração a decretos municipais. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade.
Mensagem ao projeto de lei número 15, também. Só um instante aqui, não foi solicitado. Não foi solicitado urgência, a gente deixa para votar de hoje a 8, como haverá sessão de hoje a 8. O projeto de número 15, de 4 de junho de 2021, que trata de autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, será encaminhada às comissões competentes para análise e emissão de parecer. Temos requerimento 40, de autoria do vereador Fred Almeida, que solicita capinação, limpeza e pintura dos abrigos de ônibus. Com a palavra, o autor do requerimento. Bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores, internautas, caros público em pequena minoria presente aqui na sessão. Quando essa é uma reivindicação, senhor presidente, dos moradores que, vez por outra, precisam, apesar de que o fluxo de sua utilização está sendo pouca, mas que é necessária. Por ser um patrimônio público, eu venho me juntar às pessoas e solicitar à secretaria que seja feita a limpeza e capinação em volta desses abrigos na BR-412. Então, em votação o requerimento. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 41, de autoria do vereador Antônio Macedo, requer a contratação de uma pediatra para atendimento médico às crianças de nosso município. Com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, colegas vereadores, algumas mães de famílias têm me ligado e pedido sugestão a respeito de uma pediatra. Evidentemente que muitos médicos e especialistas tem sido uma carência, não só em Campina Grande e de forma especial na maioria das cidades pequenas. Então, a questão do pediatra, nós estamos fazendo requerimento, solicitando, atendendo a um pleito de algumas mães que estão pedindo. A prefeitura faça esse estudo e veja a viabilização ou não de um contrato ou a contratação ou um convênio de um pediatra para que possa, se possível, atender nossa cidade em períodos determinados. É esse o objetivo do requerimento, já que facilitaria bastante o deslocamento das mães de famílias, ao invés de ir para Campina Grande, e que muitas vezes é até difícil marcar-se uma consulta com o pediatra, que fossem atendidos aqui em nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Em discussão ainda o requerimento, não havendo. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 42 de nossa autoria, que solicita a aquisição do kit para a realização do teste antígeno para a Covid. Esse teste rápido é mais uma medida a ser adotada pela Secretaria Municipal de Saúde para enfrentamento à pandemia do Covid-19, possibilitando a identificação de carga viral em pacientes com carga viral elevada, o que costuma ocorrer na fase pré-sintomática de 1 a 3 dias antes dos sintomas e na fase sintomática inicial do 5º ao 7º dia da doença. Em suma, o teste é indicado para pessoas com sintomas e suspeita da doença, preferencialmente antes do 7º dia de sintomas. Esse teste de antígeno possui
menor tempo de resultado, que é informado dentro de 1 a 2 horas após a aplicação do teste, e o custo não é elevado. A técnica utilizada para realizar este teste é com amostras de suave, cotonete, nasofaringe. Então, este é o nosso requerimento. A gente solicita aí o seu prefeito, através da Secretaria Municipal de Saúde, mais uma forma. Principalmente, a gente estava comentando para os casos que devem ser encaminhados para Campina Grande. Se você já encaminha com um resultado de um exame desse, a regulação ela torna-se mais ágil, certo? Mais rápida e mais embasada, porque sai com um laudo de um exame que tem uma eficácia aí em torno de, ultrapassando 90%. Eu acho que seria mais uma forma. A gente procurou saber os valores. A gente fez até uma cotação ontem à noite. Entraram em contato comigo. O valor, para se ter ideia, o teste, a unidade fica R$ 30,50. Né? Acredito que se fizer uma licitação ou uma modalidade aí eletrônica, esse valor pode até diminuir, né? E a gente, eu acho que hoje em dia, o que está mais causando problema na população é a ansiedade de você saber se está ou não contaminado. Aí você ir para casa para esperar um resultado de um exame com 14 dias, ou manda para o LACEN. Para se ter ideia, os de segunda-feira ainda não foram informados à Boa Vista hoje. É que você fica, imagine esse tempo aí de ansiedade. Aí, se você é ansioso, a tendência da sua imunidade baixa e você afeta ainda mais o agravamento do problema. Então, a gente procurou informações acerca desse exame. Hoje se faz em farmácia. Né? Na farmácia o custo é de R$ 100. Né? Já com a funcionária paga, lá com todo o ambiente pago, e eu acredito que para o município adquirir é um teste bastante eficaz, né, para a identificação daqueles casos até o 7º dia, lembrando, né, até o 7º dia de sintomas. Então, este é o requerimento, coloco aí para discussão. Senhor presidente, esse é o SWAB rápido, né? Na realidade, ele tem mais precisão, porque o teste rápido ele tem uma porcentagem muito alta de um falso negativo. Além da espera daqueles 14 dias que a maioria dá um positivo curado. Então, o que acontece? E o custo, se ele for avaliar, é menor. Eu acho que seria uma forma de substituir o teste rápido por esse teste, pela eficácia, por dar à equipe que está de atendimento, depois do resultado, né, de acordo com a conduta da equipe, do médico, o tratamento inicial ao paciente, seja da forma que for, ou manter com a medicação da forma que ele achar melhor, ou de acordo com o estado clínico encaminhar a cidade de referência. Eu acho que assim, sai mais barato, a eficácia é muito maior. Então, também gostaria de subscrever esse requerimento, presidente. Vereador Marinese. Primeiro, senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento, dizer que Vossa Excelência foi muito feliz. É um teste com mais rapidez, talvez mais barato, se torne mais barato e mais útil. Na verdade, tira essa ansiedade de muitas das pessoas, que muita gente fica depressiva por conta dessa ansiedade. Gostaria também de subscrever. Parabéns, senhor presidente. Ninguém mais a falar, vamos colocar em votação. Fica aí os senhores, quem desejar subscrever, acho assinado por todos, tem um peso maior, e sensibilizar a secretária e o senhor prefeito para que disponibilize ao serviço público mais esse meio de enfrentamento à pandemia. Colocado em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por
unanimidade. Temos ainda o projeto de decreto legislativo número 1, que concede a medalha de honra ao mérito municipal ao senhor Inácio Pedro de Farias. Inácio lá do Roçado do Mato. Inácio Catombo, mais conhecido. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Izenaldo Nascimento Vitorino. Bom dia, senhor presidente e colegas vereadores, né? A vocês que nos acompanham de casa aí, através das redes sociais. Senhor presidente, é que quero iniciar aqui minhas palavras agradecendo ao senhor prefeito, né? Pela belíssima forma com que ele comprou a ideia na questão da inseminação artificial no nosso município, não é isso? Melhorando geneticamente nossos rebanhos, né, há praticamente um ano atrás, e hoje estamos colhendo os frutos aí dessa inseminação em diversas propriedades do nosso município, não é isso? E como também quero aqui frisar e dar uma ideia aqui na questão levantada pelo amigo Carlos Jovens aí na última sessão, com relação à ração animal, no preço dessa ração que inflacionou tanto, que está impossibilitando o produtor, né, de continuar com sua atividade na zona rural, no campo, né? E como temos aí a LDO para ser votada e apreciada, eu sugeri aqui que nós nos reuníssemos aqui e visse em forma de emenda alguma coisa para subsidiar ou ajudar esses produtores na questão da ração, né? A forma legal que poderia ser feito essa emenda, não é isso, senhor presidente? Isso aí eu tenho certeza que a gente vai levar para a sala das comissões e a gente vai estudar da melhor forma possível uma maneira de ajudar esses produtores que vivem tão sofridos pelo preço da ração que praticamente triplicou nos últimos 6 meses. Dando continuidade aqui às minhas palavras, quero ler aqui o parecer do decreto legislativo, né, da matéria, o projeto de decreto legislativo de número 1 de 2021. O objeto do decreto, que concede a medalha de honra ao mérito municipal ao senhor Inácio Pedro de Farias, da análise do projeto. Recebemos nesta Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação o projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores José Fernando Leite Aires e Sebastião Pereira Porto. O decreto supramencionado encontra-se corretamente elaborado no que diz respeito à técnica legislativa e às demais prescrições do regimento interno desta Casa, conforme preceitua os artigos 207 e 208 e os seus parágrafos do parecer do relator. Ante ao exposto, somos no que nos cabe a examinar, favoráveis à aprovação do projeto de decreto legislativo de número 001 de 2021, eis que atende aos requisitos constitucionais e legais de validade. Todavia, o mesmo deve ser submetido ao plenário para votação. Sala das Comissões, 2 de junho de 2021, Izenaldo Nascimento Vitorino, relator. Agora, vou ler aqui o parecer da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião realizada no dia 2 de junho de 2021, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 001 de 2021. Todavia, o mesmo deve ser submetido ao plenário para votação. Estiveram presentes os senhores vereadores Marinésio Almeida Sampaio, Izenaldo Nascimento Vitorino e Carlos Alberto Jovem. Sala das Comissões, 2 de junho de 2021, Marinésio Almeida Sampaio, presidente, Izenaldo Nascimento Vitorino, relator,
e Carlos Alberto Jovem, membro. Esse é o parecer lido pelo relator da comissão. Com a palavra, um dos autores da propositura, vereador Sebastião Porto. Bom dia mais uma vez. Eu quero dizer aos colegas vereadores, aos internautas que não conhecem o grande trabalho do meu conterrâneo, nosso conterrâneo Inácio Pedro de Farias, Inácio de Pedro Catombo, que é uma homenagem mais que justa. Homem simples, sem muitos estudos, mas com inteligência e uma força de vontade muito grande. E Inácio, eu como conheço, ele não exerce uma só atividade. Inácio, ele não só como pedreiro, mas ele também foi, por muito tempo, lá na comunidade, ele foi barbeiro, né, cortador de cabelo. Ele trabalhou também com artesanato, com uma famosa umburana, né, com madeira, fazendo diversos trabalhos. Pedreiro de mão cheia. E para chegar a este sonho, concretizar, ele construiu agora há pouco o altar da nossa igreja, da igreja São José Operário, lá do Roçado do Mato. E quem lá visita vai ver que é uma matéria-prima. Está aqui a foto, para quem quiser ver. Ele usando, não usou gesso, aqui é com tijolos, com massas e suas próprias mãos. E ele foi reconhecido até já por outra comunidade, que foi convidado para construir o altar lá em São Joãozinho. Cabe a ele se vai ou não, não sei. Mas ele já foi convidado porque pessoas de lá admiraram o seu trabalho. Então, colegas vereadores, eu sei que vocês têm a mesma compreensão que eu tenho, o colega Fernando Aires. E vamos votar, dar este voto de credibilidade a um grande artista, um grande profissional de nossa terra. Parabéns, Inácio. Parabéns a toda a sua família. Parabéns, Roçado do Mato, a nossa comunidade. Muito obrigado. Faço minhas as palavras do vereador Sebastião Porto. Realmente, eu acho que Inácio teve a oportunidade concedida por Deus, né, de mostrar o seu trabalho, mostrar a sua arte em prol de uma comunidade, né, que cultua a fé no próprio José Operário, né? Ele, como um operário, um pedreiro, construiu o altar dedicado a São José Operário na sua comunidade de Roçado do Mato, um trabalho totalmente gratuito, né, para aquela comunidade. Então, é o reconhecimento desta casa. Espero contar com a colaboração dos senhores vereadores para aprovação em segundo turno deste projeto de decreto legislativo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por unanimidade em segundo turno o decreto legislativo que concede medalha de honra ao mérito municipal ao senhor Inácio Pedro de Farias. Vamos colocar agora em votação o projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, em primeira votação, como já lembrei a todos os senhores vereadores, a população em geral. De hoje a 15 estaremos votando a segunda votação, segundo turno, com resultado da audiência pública que iremos fazer. Vamos ainda agendar o dia e o horário e as possíveis apresentação de emendas. Esse projeto já foi entregue cópias aos senhores vereadores. A parte anexa ao projeto também já está na casa. Vocês, quem desejar, pode solicitar à secretaria cópia. Também encontra-se no site todo o projeto, tanto para conhecimento da população como dos senhores vereadores.
certo? Vocês têm a oportunidade de visitar a página da Câmara Municipal, a homepage, e identificar lá todas as matérias que estão em discussão, as que já foram aprovadas, as que já foram sancionadas, todas encontram-se lá. Então, em primeiro turno, votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. No caso, senhor presidente, Diga, vereador. Com relação à audiência pública, vai ser marcada depois, né? Vamos Vai ser agendar, aqui, disponibilizar. online. Eu estou pensando em disponibilizar um formulário eletrônico para que as pessoas sugiram a área ou que ação deseja para ser inserida. Caso não tenha, a gente apresenta a emenda. Ok. Presidente, Vereador Damião Almeida. Diz uma coisa, criasse um WhatsApp, um número específico só para isso também, seria uma das alternativas. A gente Para que as pode... pessoas pudessem, que nem todo mundo às vezes tem acesso a, né, uma sugestão, faria uma das opções. E na oportunidade da realização da audiência, as pessoas também podem fazer seus comentários, podem fazer suas sugestões na própria página do Facebook da Câmara, que estaremos aqui acompanhando ao mesmo tempo e anotando a participação de toda a população. Agradecendo aos senhores vereadores, à população em geral que acompanhou esta sessão virtualmente, e principalmente agradecendo a Deus por nos permitir estarmos vivos e participar de mais uma sessão ordinária, no momento difícil, no momento em que a gente pensa que a pandemia vai entrar em controle, vem uma onda e desmancha tudo que foi feito. A gente percebeu no último final de semana que a Paraíba e o Maranhão eram os únicos estados que estavam em vermelho, no Brasil todo, né? E jamais podemos relaxar nas medidas, né? Os cuidados devem ser permanentes, mesmo os vacinados. Você tem que ter todo o cuidado, todo o respeito para com a sua vida e com a vida do próximo que encontra em sua residência, um idoso acamado, uma criança, uma gestante, uma pessoa com comorbidade. É preciso darmos as mãos unidos com um só propósito para vencermos, com a graça de Deus, o mais breve possível, toda a população vacinada, esse vírus, e podermos voltar ao novo normal. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis caídos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe sempre. Obrigado a todos. Até a próxima, de hoje a 8, dia 12 de junho.